Estamos começando aqui na Com Brasil TV e na TV aberta para todo o Brasil o programa NET Clube na TV. Eu sempre gosto de lembrar que o programa NET Clube, qual que é? É um programa dedicado a você que é empresário, que gosta de conexões, faz network e que precisa se conectar e participar de ecossistemas empresariais. A gente procura no NET Clube sempre fazer com que as pessoas fiquem amigas em primeiro lugar, né, Fernanda? Isso mesmo. E depois façam negócio. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Fernanda aqui, a Fernanda Moraes. Ela é fonoaudióloga há mais de 15 anos, né? Sim, já 20. 20 já? Meu Deus. E é uma pessoa que sabe tudo de fonoaudiologia. A gente vai bater um papo aqui. Ela é filiada do NET Clube Mulheres, tá com a gente em nossos eventos, já palestrou. Exatamente. Lá no NET Clube. Sim. E tem muita coisa bacana para falar. Tudo bom, Fernanda? Tudo jóia, muito obrigada pelo convite. Sempre maravilhoso falar sobre comunicação, porque a gente gosta de bons papos, boas conversas, não é, Mazei? E é difícil falar com uma mulher que sabe tudo de fonoaudiologia, né? Então a gente tem que se... né? Tem que ficar de olho aqui. O que eu vou falar de certo e errado? Naturalidade, espontaneidade. Então, é isso que eu ia falar. As pessoas, às vezes, mudam o temperamento quando ligam uma câmera, né? Completamente, completamente. Isso é cada vez mais comum. Sim. Profissionais extremamente competentes para reuniões, para apresentações. E ligou a câmera, já começa a ficar engessado, travado, com medo de errar. Você quer saber? Eu tinha um outro programa, numa outra emissora, eu tinha o programa Ideias e Invenções, sobre inventores. Eu era obrigado a falar que o programa... Que não estava gravando, Olha. Que a câmera estava desligada. A gente desligava o botãozinho vermelho da câmera para enganar a pessoa. Falando, amigo, é só um teste. Quando valer, eu te aviso. E aí ele ficava natural. Sim. Se ele visse a bolinha vermelha em cima da câmera, ele começava a tremer. E muitas vezes porque a gente sabe que está sendo registrado. E aquilo que é Sim. registrado fica. É verdade. E por conta disso, esse é um dos pré-julgamentos ali das travas que acontecem com muitos profissionais. Ser humano, a gente erra. Com certeza. Né? Não tem sentido você ser perfeito perante as câmeras. Isso é quase impossível. Aliás, eu aprendi muito com a Mauri Júnior, que eu fiquei muito tempo com ele num quadro, no programa dele. E ele falava, Mazei, quanto mais natural, melhor. Com certeza. Não é? Sim, a gente quer se relacionar com pessoas. Sim. E não com máquinas. E máquina que é tudo certinho, tem o mesmo ritmo, a mesma velocidade. Não, a gente quer espontaneidade, a gente quer verdade. E isso acontece realmente quando nós estamos mais confortáveis e seguros também com a situação. Fernanda, eu quero te fazer uma pergunta de uma coisa que está me incomodando demais nessa nova geração, né? As pessoas falam muito rápido. Você já percebeu isso? Além de falar, querem escutar rapidamente. 2x, 4x. Meu Deus do céu. Não tem paciência. Olha, eu sou capaz de te falar que eu tive um sócio que eu não conseguia falar com ele ao telefone. Nossa. Eu não entendia nada do que ele falava. De tão rápido. De tão rápido. Mazei. Só faltava falar assim, gol! Eu só entendi o Mazei. O resto eu não entendia nada. Era totalmente complicado conversar com ele. Sim, imagino. Então, e eu percebi que isso, ele não é o único. Não, né? Eu não vou citar o nome dele aqui, porque ele vai ficar chateado. Mas eu vejo muitas pessoas que vêm conversar com a gente, reunião, falando muito rápido, comendo rápido, tudo rápido. Tudo acelerado, isso, né? tudo acelerado. Parece que falta tempo. E até falando mais da comunicação, Mazei, muitas vezes a pessoa tenta acompanhar a velocidade do pensamento. O pensamento ele é muito acelerado. Até para ter ideia, a média de 500 palavras por minuto, de 500 a 1000 palavras por minuto. E é impossível eu falar 500 palavras em um minuto só. Claro que O que seria uma velocidade média, compreensível? É quando eu falo 150 palavras, em média. Então é muito diferente. De 150 para 500 é um gap gigantesco. Sim. E por conta disso, as pessoas colocam menos pausas. E começa a unir uma informação com a outra e não faz vírgulas na fala, não faz nenhum tipo de pontuação e continua falando desse jeito. Daqui a pouco realmente só falta falar assim, gol! É assim. E isso confunde a outra pessoa, porque são muitas informações, você não sabe exatamente onde ela quer chegar. E até pensando em autoridade, que é um grande cerne do meu trabalho hoje, é mostrar autoridade no que eu faço, no que eu falo. Existem vários estudos que mostram que o principal recurso que traz autoridade para um comunicador, para um profissional, é a pausa.
a pausa silenciosa. Saber pausar, né? Exato. E cada vez menos as pessoas estão falando e pouco escutando o outro. Porque eu paro para escutar, mas eu já fico pensando, porque daqui a pouco eu tenho aquela reunião, porque eu preciso ligar para alguém e não está 100% presente naquele ambiente. E acaba tendo uma fala que não é clara, que é confusa, que é corrida demais, sendo que o contrário é o que traz mais autoridade, é o que mostra mais influência, quando eu consigo mais equilíbrio, pausar. Exatamente, mas controle do ambiente, controle do assunto, é quando eu consigo pausar. E essas pausas não podem ser preenchidas por sons, como entendi. porque eu tenho um assunto muito importante, viu? Isso, né, Mazei? E isso vai trazendo uma série de ruídos na comunicação e mostram que eu tô pensando demais sobre o assunto. Então, os dois extremos não são tão bem vistos na comunicação. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é contratada, vamos chamar assim, por pessoas que querem se apresentar em público e não conseguem por causa de alguns problemas. Um deles que eu já tive como é que chama? Quando eu começo a falar no palco, em algumas vezes, dá um estresse, eu fico cansado. Como é que chama isso? Tem um nome, não tem? Um nervosismo, uma insegurança? Não é isso, não. Mas dá como se fosse um estresse. E aí a gente fica um pouco sem fôlego. Você diz até a questão física, fica cansado fisicamente. Fica cansado de falar e não consegue coordenar direito os pensamentos. Tipo de um estresse de palco, sabe? Eu não sei qual é o nome técnico sabe disso. que tem um estudo do Reino Unido que mostra que um dos maiores medos das pessoas é falar em público. Mais do que morrer, segundo essa pesquisa. Isso é traumático para muitas pessoas. E eu recebo pessoas que realmente têm essa tensão, esse estresse, e pessoas que são muito boas também, mas que querem ser acima da média. E não falar como todo mundo fala, mas que realmente marquem presença. E até falando nesse estresse que você comentou, que também é bastante comum, uma das bases para nós nos sentirmos mais confortáveis no palco, numa reunião, numa apresentação, é respirar bem. Não é uma fobia que dá? Sim. Pode ser uma fobia, né? De você ver muita gente na tua frente. Sim. Às vezes é inconsciente, né? Sim. Eu já tive isso 2 vezes, pra te falar a verdade. Eu nunca tive problema, mas uma vez eu fui dar uma palestra no interior de São Paulo, eu tive isso. Minha irmã teve que assumir a palestra, porque eu comecei a passar mal no palco. Nossa. E tive outro dia no Net Club. É mesmo? Num evento do Net Club. Tinha 200 pessoas na minha frente e me deu isso. E super habituado a falar pra câmera, a falar em público há anos. Então, tem gente que pra falar pra câmera é pior. Sim. Né? Pra mim, tranquilo. É melhor falar pra câmera do que às vezes falar pra 200 pessoas. E pra câmera você tá falando muito mais, né? Sim, como tem pessoas que vão muito bem numa reunião, num one-on-one, assim, olho no olho, mas chega também na apresentação, trava. Ou chega no vídeo, trava. Muitas vezes até por medo desse pré-julgamento, assim, tem tanta gente me olhando, agora eu sou o centro das atenções, tem 200 pessoas na minha frente, e começam aqueles balõezinhos, e isso realmente trava. Por isso que o mindset tem que ser diferente. Eu tenho que pensar na informação que eu estou compartilhando, e eu sou um meio para isso. Não sou o principal. Você conhece a Fefa Moreira? Claro. Então, a Fefa, ela comenta, ela falou, Mazei, é muito difícil eu convencer um diretor de uma multinacional que ele tem que se portar diferente na internet. Porque o cara às vezes não sabe falar. Com certeza. Então, no Instagram pessoal dele, ou da empresa, ele não consegue se comunicar. E hoje em dia a gente tá na era da comunicação que o diretor, o CEO, vai para pôr a cara na rua, né? Sim. E não só na rua, porque a partir do momento que ele está nessa cadeira de CEO, outras oportunidades de exposição aparecem, que são o trabalho que eu faço com executivos. De participar de um evento de network, ter que falar lá na frente, vem aqui falar um pouco do seu negócio. Não é todo mundo que tem essa facilidade. Ele sabe muito, mas ele não consegue explicar. Exato, exato. E tem técnica para isso. Dá para trabalhar isso. E é tão curioso, porque a partir do momento também que ele começa a aprender as técnicas, e eu tenho um caso bem pontual sobre isso, que é um CEO super reconhecido, e ele percebe que, ele até mandou uma mensagem, Fernanda, eu tô ficando pior. Eu percebo que eu vou no evento, que eu participo de algumas plenárias, eu tô muito pior, agora tô mais inseguro. Calma. Porque existem etapas para isso. Você sabe o que ele deve se preocupar?
que é uma coisa que também me preocupa às vezes, e eu prefiro, deixa eu ser natural, que é melhor. São as técnicas de persuasão para convencer as pessoas daquilo que você está falando, não é? Sim, também. O tal do raporte, Sim. né? Você usar... Tem várias técnicas, Tem né? várias. Mas eu admiro quem consegue usar isso no palco com clareza e naturalidade, porque isso não é fácil, treino, Mazei, é treino. Eu não preciso ser artificial, mas eu posso puxar da manga uma técnica específica de acordo com o meu interlocutor, de acordo com o objetivo que eu tenho naquela mesa, seja num palco, seja em qualquer outra situação. Por isso que a partir do momento que eu não sei que eu tô errando e não tô percebendo. Sim. De repente alguém me acende uma luz, tá? Então quer dizer que eu não posso me portar desse jeito, que eu tenho que falar daquele outro jeito. Isso trava num primeiro momento. Só que a partir do momento que eu tenho uma prática deliberada, eu passo a desenvolver essa competência, essa nova competência, até eu chegar no último estágio em que eu não penso mais. Eu simplesmente uso no dia a dia de maneira natural e espontânea. Quantos empresários você já cuidou, vamos chamar assim? Muitos. Sério? São mais de 15 mil pessoas impactadas, ou por palestras, ou por treinamentos, ou por mentorias individuais. Que uma frente do meu negócio é treinamento corporativo, treinamento de líderes, treinamento de CEOs, de pessoas que são muito competentes, mas que podem lapidar essa forma de se apresentar. Sim. Sendo que as pessoas hoje, elas reconhecem muito mais essa soft skill do que até tecnicamente. Porque imagina, eu posso ser tecnicamente muito competente, mas se a minha forma de apresentar essa competência, ela for desnivelada, eu acabo descredibilizando todo o conteúdo, toda a expertise que eu tenho de anos, muitas vezes. Eu sempre falo, né, eu aprendi algumas coisas com o Silvio Santos. Ele tinha uma tese que ele falava, imagine que ninguém está entendendo nada do que você está falando. Que todo mundo é burro. Sim. Então você tem que conversar com as pessoas, explicando detalhes, porque senão as pessoas não entendem. E às vezes você sobe no palco e é tão complexo aquilo que você vai falar que as pessoas não entendem. E aí a comunicação não é eficaz, não é eficiente. Verdade. Porque eu preciso ser claro para as pessoas. Fernanda, nós vamos fazer um pequeno break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, NET Clube na TV, eu já volto. Tô com a doutora Fernanda aqui, hein? Sejam todos bem-vindos e eu vou te apresentar quem é Carlos Mazei. Muita gente dessa geração não me conhece, então faço questão de mostrar um pouquinho da minha história que vocês vão ver agora. Vamos lá. Bom, ele é presidente da Associação Nacional dos Inventores e vai mostrar muitas novidades. Eu vou começar com Carlos Mazei, por favor. Carlos Mazei. De inventor e louco, todo mundo tem um pouco. Por isso, eu quero conversar com ele, Marcelo Mansfield. Carlos Mazei. Mazei, assim que fala, né, Carlos? Isso, tudo bom, Patrícia? Tudo bem? Você é curador do Museu Invenções e presidente da Associação Nacional dos Inventores. Lá que a gente atende os inventores brasileiros e tem o único museu de invenções da América Latina. O único da América Latina. Some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Don't ask my opinion, don't ask me to lie, and beg for forgiveness for making you cry. For making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problems. Some people out of love. Some people think I can solve them. Lord heavens above, I'm only human after all. I'm only human. Fazer parte do nosso clube é o NET
Net Clube Alphaville, papai! Eu estou dentro. Vem você pra dentro. Você vê, eu tô recebendo o Tirulipa aqui, é um cara que só faz network aqui em Alphaville, depois que ele veio pra cá. Network é comigo. Estourou, network Net é com Clube, ele. Network. E ele tá com a gente no Net Clube Alphaville, o Tiru. Net Clube Alphaville, vem com a gente. Tem que ir lá no circo, né? Se não for, só você não vai. Está no Imbi, o Circo do Tiru. Net Clube, Network, é com a gente. Cuida. Vem aqui com a gente. Vem. Ai, papai. Eu estou aqui hoje em mais um grande encontro de negócios do Net Clube Alphaville. Nós temos oportunidades e nós precisamos estar e frequentar ambientes como esse. E você que não está aqui, te convido a estar no próximo evento, porque nós sempre trazemos assuntos relevantes para você que é empresário. Mas o mais importante, pai, cuida dessas pessoas quando elas forem embora daqui. Voltamos com o Net Clube na TV. Eu estou aqui com a doutora Fernanda, fonoaudióloga, uma pessoa fora da curva, que está dando várias dicas interessantes aqui. Fernanda, eu quero te fazer uma pergunta. Hoje estamos na era da inteligência artificial. E a gente sabe que cada vez mais as inteligências estão se aperfeiçoando para montar clones de pessoas. E a inteligência fala perfeitamente, né? Ela não erra, ela tem uma dissertação bem equilibrada. Eu queria que você falasse um pouco disso. O que a inteligência artificial pode roubar das pessoas, né? Em termos comerciais e na prática mesmo. Um assunto extremamente relevante, porque a inteligência artificial, além de nos roubar, ela nos acrescenta também. Nos acrescenta a pauta da reunião, o roteiro do que eu vou falar no vídeo, o roteiro da minha palestra, o ajuste do e-mail que eu vou mandar. Só que a inteligência artificial não entra na sala de reunião. A inteligência artificial, ela não sobe no palco. A inteligência artificial Pelo não está aqui por com enquanto, a gente, né? conversando, olho no olho. E por isso, as pessoas precisam entender que investir na percepção de valor é extremamente relevante. E como assim percepção de valor? Cada ambiente que você passa, a percepção, ela entra antes da competência. Como nós estávamos até conversando, você estava falando sobre vestimenta, aqui nos bastidores a gente conversando, que eu bato o olho na pessoa, o primeiro impacto que eu tenho não é o que ela faz, qual é o currículo dela, se ela tem pós-doutorado, se tem o MBA X ou aquilo, mas é a imagem que ela transmite para mim. Como ela se porta, no olhar, né? na postura, na aparência. E tudo isso... Até na vestimenta, exatamente, é uma impressão que é percebida pelas pessoas. É o tal do cartão de visita, e tem que ser coerente com o que eu falo. Esses dias, eu e meu marido e meu filho, a gente começou a fazer taekwondo. Os três juntos, é muito bacana, assim, as aulas, porque junto com as outras faixas, e nós somos iniciantes ainda. E chegando esses dias com o meu filho, essa semana, uma senhora no elevador com uma criança me olhou, já tava com a roupa, com a faixa, e eu falei pro menininho que tava com ela, que legal, você vai fazer aula com a gente hoje? E nisso a senhora disse assim, você é a professora dele? Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, não sou a professora e ele deve saber mais taekwondo do que eu. Depois eu fiquei pensando nisso. Por que ela perguntou? Quanto que nós transmitimos impressões para as pessoas. E talvez pela minha idade, talvez pela postura, talvez pelo jeito como eu falei, ela teve a impressão de que eu era a professora. E no nosso dia a dia, qual impressão nós estamos causando nas pessoas? É uma impressão que é compatível, é nivelada com o nosso nível de competência, com o nosso nível de entrega? Porque a competência, ela abre portas, mas ela não garante as melhores mesas.
Eu preciso transmitir valor. Eu preciso mostrar o resultado que eu tenho. Eu preciso mostrar o que eu posso trazer de ganho para os meus clientes numa negociação ou num primeiro encontro que eu tenho com o cliente. E tudo isso é percepção de valor, são as primeiras impressões. Sim. E tem vários estudos que mostram que essas primeiras impressões acontecem em milissegundos. 1/10 de segundo, eu já crio uma impressão para as pessoas. Tanto as pessoas têm de mim, quanto eu tenho das pessoas. Isso é importante também, até numa mesa de reunião, para eu fazer a leitura da pessoa que eu estou negociando, do meu stakeholder ali. Será que ele sabe, ele está aberto para negociar ou não? Porque eu posso ver ajustes da linguagem corporal, o jeito como ele conversa, a maneira como ele desenvolve um argumento. Tudo isso me dá indícios para ler o valor que aquela pessoa tem. E a mesma coisa as pessoas fazem conosco. E você costuma usar todas as técnicas ou ensinar todas as técnicas para o teu cliente? Sim, assim, de acordo com o objetivo, porque não são todas as pessoas que querem ir pro vídeo, não são todas as pessoas que querem subir no palco, e aí depende do objetivo de cada um. Por isso que um dos trabalhos que eu desenvolvo, que é a mentoria one-on-one, ela é totalmente personalizada, ela é ultra personalizada. Eu começo mapeando quais são os pontos fortes, porque são importantes do mentorado entender para justamente usá-los com intenção, e quais são os pontos que podem ser desenvolvidos, de acordo com o objetivo que ele tem. E eu monto um planejamento de acordo com essa leitura para trazer um plano de ação para as próximas sessões de mentoria. Por isso que é um trabalho diferente, não existe uma estrutura que todo mundo faz, não. Tudo isso é ajustado. Existem pessoas muito tímidas que quando vão para frente de um palco ou ligam uma câmera, ela muda, ela perde a timidez. Você já viu gente assim? Sim, com certeza. Tem artistas, tem muito artista, apresentador de TV, sim, que quando desliga a câmera, ele é outra pessoa. Outra pessoa. Super retraído, eu conheço super vários, tímido. Assim. Sim. E o que isso não é mais complicado de lidar, de você transformar uma pessoa? Fala, amigo, você tem que ser natural como você é com a câmera ligada. Depende do quanto ele quer também, o quanto ele se sente confortável sendo introvertido, e isso não impacta a vida dele, os relacionamentos dele. E tem o contrário também, né? A pessoa que é super extrovertida, quando liga a câmera, é o que a gente tava falando, ela começa a tremer e aí trava. A técnica me ajuda essa pessoa justamente a se desenvolver, a ter presença de palco, a saber como vai iniciar aquela apresentação. Por isso que o treino, o planejamento, ele é decisivo para ter um bom resultado. E muitas vezes o improviso, quem tem facilidade de improvisar, isso é bom por um lado, mas pode ser um risco por outro. Porque muitas vezes no improviso, a pessoa não pensou, não planejou, ela fala o que não deve. Ela fala demais. Ela não adequa aquela informação para quem está ouvindo. Ou ela viaja na maionese e muda o assunto, né? Com certeza. Tem várias pessoas assim, né? Sim, sim, você tá falando de uma... Você pergunta quanto é 1 mais 1, ele começa a falar de raiz quadrada. Exatamente. Ele muda totalmente o assunto. Exatamente. Né? Agora eu vou te perguntar o seguinte, se você tivesse 5 minutos para poder orientar um empresário que vai subir no palco, quais são as 3 coisas mais importantes que você falaria para ele não fazer? Primeiro, se ele fosse entrar no palco agora, não tivesse um tempo para treinar, para planejar, é pegar um papel, escrever as 3 principais informações que ele quer compartilhar. 3, não 11. Não 25. 3 principais informações. O que ele quer transmitir. Exatamente. Isso pautado em 3 pilares aí ele só. Fala assim, mas eu tenho tanta coisa para falar. Não, você só fala 3. Agrupa em 3. Quais são os 3 principais para aquele público? Sim. Além disso, é colocar um tom de conversa nessa apresentação. Não é entrar engessado, entrar olhando ponto no horizonte. Se eu tô falando com as pessoas, eu preciso olhar para as pessoas. Me movimentar de maneira que seja como se fosse uma conversa mesmo. E terceiro ponto é encerrar muito bem. Tem estudos que mostram que quais são os momentos mais lembrados de uma palestra? O começo e o fim. E geralmente a gente não treina o começo e o fim, eu treino o meio. Você sabe o que eu pergunto? Sempre para os meus funcionários ou para as pessoas que são prepostas a mim, eu falo, como é que foi o final da reunião? Olha... Eu sempre faço essa pergunta. O que vocês combinaram quando acabou? Porque o meio eu já entendi. Exato. E o final, como é que ficou? Sim. Ele ficou de analisar, vai ligar daqui 1 semana. Ou ele ficou de fazer uma proposta, ou ele ficou de fazer 1 minuta de contrato, ou a gente tem que apresentar não sei o quê. Porque o final é o mais importante. Com certeza. Então a pessoa que não finaliza adequadamente, não adianta nada você subir num palco,
fala tudo sobre o teu trabalho e no final não fala nada como as pessoas te procuram. Exato. Não é isso? Sim, eu conto uma história incrível, maravilhosa, e as pessoas pensam, tá, mas e aí? E agora? Legal pra ela, bacana. E como é que eu faço pra falta falar com aquele ela? desfecho. Por isso que, assim, na apresentação, você faz um resumo do que é mais importante, daquilo que você apresentou. E qual é o próximo passo? Para eu implementar aquela grande transformação, para eu implementar aquela técnica, se for numa reunião de negócio, se tem um prazo, alguém responsável, recapitular isso ao final. Só para não ter nenhum tipo de dúvida. E não terminar dizendo, é só isso por hoje, é isso. Vamos ver o que dá. E termina com reticências. Sabe o que eu tenho percebido bastante? Principalmente lá em Alphaville, acontece muito isso. Você vai numa palestra, uma mentoria, ou uma pessoa que sobe no palco para fazer uma palestra, ela começa a falar, eu não sei se isso faz parte de uma técnica, ela começa a falar da vida da família dela. Não, porque eu tenho 4 filhos, a minha esposa é maravilhosa, o meu filho, aí ele mostra a imagem do filho, são, tipo, coisas que a gente, né, não tá lá pra ver. Bacana. Mas, e você quer saber, é uma recorrência, vários fazem isso. Eu imagino. Isso é uma técnica? Então, é uma técnica. Porque muitas pessoas usam essa estratégia pra humanizar. Pra criar similaridades. Porque o que torna, até falando do networking também, que tem a ver com esse assunto. O que me faz ter um bom vínculo com alguém durante um evento de network? É a similaridade. A profissão. O negócio, o filho, se tem filho, aí você começa com o assunto. Então eu vejo, você tá usando um óculos azul. Sabe que eu comprei um óculos azul na semana passada? Porque eu acho que o azul, mas aí, realmente assim, é uma cor neutra, elegante. Eu busco similaridades. E contar história faz as pessoas se conectarem. Eu vi no palco que você falou que seu filho adora jogar tênis, o meu também adora. Isso. Aí começa uma narrativa de aproximação, né? Só que a boa apresentação, ela não é previsível. Então se você percebe isso com recorrência, já tá chato, tá na hora de mudar. Tem que trazer alguma coisa que torne aquele momento uau, que não seja igual todo mundo falando. Vários fazem isso, principalmente em Alphaville. Agora, um assunto importante. Existem pessoas que aprendem técnicas de persuasão ou de até usando hipnose, né? Sim. E tentam e vendem coisas que não conseguem entregar. Que falam aquilo que realmente não tem por trás a estrutura para poder fazer valer aquilo que ele vendeu no palco. Existe muita gente assim, não tem? Muita gente em todos os segmentos, Mazei. Todos os segmentos. Até na internet, no Instagram, a pessoa mostrar uma vida que ela não tem, uma pessoa que ela não é. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Só que eu acredito muito que isso não subsiste. Sim. Que com o tempo, com a falta de resultado, com a própria... Porque imagina você plantar uma semente que realmente não vai frutificar. Com o tempo, as pessoas sabem que aquilo não vai acontecer. Vai ter depoimento contra, vai ter reclame aqui, vai ter uma série de coisas. Ou seja, você está plantando, semeando ali uma colheita que não vai ser boa. Eu sempre uso a seguinte frase, Fernanda. Você consegue enganar muita gente por pouco tempo. Com certeza. Você não consegue enganar por muito tempo. Com certeza. E isso em todas as áreas, todos os segmentos. Eu vejo pessoas, assim, até próximas de mim, que buscaram mentorias para melhorar o desempenho na internet, com produtos digitais, mas que não sabiam nada sobre o assunto. Nada. Um absurdo isso, né? E tá cheio, Mazei. Tá cheio. Infelizmente. As pessoas estão usando as redes sociais para poder ganhar uma validação que ela não tem suporte para existir, né? Essa validação. E a vida é muito justa. Eu acredito muito que o que a gente planta hoje, a gente vai colher amanhã. Agora eu queria que você olhasse para essa câmera aqui. Sim. E falasse o que o network, o que a validação, as indicações foram importantes para você chegar até onde você chegou. Essenciais. E por que essenciais? Porque a partir do momento que eu me relaciono com uma nova pessoa, primeiro que eu não estou só para ganhar, é uma relação ganha-ganha. Eu estou para contribuir, para acrescentar. Até agora, aqui na recepção, eu estava conversando com uma pessoa e já pensando numa outra que eu poderia linkar, porque o assunto é o mesmo, de repente eles podem até fazer um negócio, e assim, sem ganhar nada. Esse é o networking valioso, é aquele que eu posso contribuir e que naturalmente, como a gente diz que a vida é muito justa, Deus é muito justo, as coisas também vão prosperar para mim. Por isso,
isso, invista em networking, invista em relacionamentos. Não adianta ter 500 contatos na sua agenda, no seu celular, se você não se relaciona, se você não investe em relacionamento. Você tem tomado café com pessoas diferentes, tem participado do evento, e isso foi decisivo na minha vida. Porque a partir do momento que eu me relaciono com uma pessoa, que eu conheço uma pessoa, e ela vê o meu trabalho, vê o meu resultado, ela passa a levar isso para outras pessoas. É um hub que vai acontecendo e que realmente é orgânico. E você fazer um bom trabalho, isso te traz aquelas 7 recomendações que a gente ouve há tanto tempo, né? Assim, invista, o boca a boca é a melhor das formas de usar o marketing. E realmente, eu vivo isso todos os dias. E participar de eventos é essencial, fica no meu planejamento mensal de negócios. É participar de eventos de network especial, o Net Club Alphaville. Ótimo. Fernanda, infelizmente chegamos ao final do nosso programa. Eu agradeço a tua presença. Muito obrigada pelo convite. É uma querida, tá sempre com a gente lá. E você que quer participar de um clube de negócio de verdade, Net Club Alphaville e Net Club Mulheres também, no qual a doutora Fernanda faz parte. Eu te agradeço a tua audiência e na semana que vem voltamos com o Net Club na TV. Até breve.